Feliz sábado, irmãos. Hoje é um dia especial, porque além de ser sábado, nós temos uma comemoração especial ali no colégio da Vila Matilde, né? O pastor Júlio, que foi pastor aqui, hoje está se ordenando às 4 horas da tarde, ok? Então, se você não tem planos ou já se planejou, esteja lá para dar um abraço no pastor Júlio. Pelo que nós vemos, eu acredito que os bancos vão ficar em segundo plano, né? Nós estamos guardando dinheiro para os bancos aí, mas eu acredito que as igrejas logo vão ter que pensar em um projeto para ar-condicionado, né, irmãos? Essas ondas de calor aí cada vez estão maiores. Ainda mais tem um ventilador ali que está ventilando um anjo que está sentado na escada. Amanhã eu vou direcionar ele para mim aqui, que eu vou estar pregando amanhã à noite. Nesse calor não dá. Mas que Deus abençoe. Prometo ser curto hoje em nossa mensagem. Amém? Amém. Mas espero que o Espírito Santo toque o seu coração. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Amém? Vamos orar. Querido Pai, a sua palavra será aberta agora, Pai. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Nos conceda o teu Santo Espírito, para que possamos ser preenchidos dele nessa manhã. E saiamos daqui, Pai, completos e restabelecidos pelo vigor da sua palavra. Nós pedimos a sua presença em nome de Jesus. Amém. Quando eu decidi fazer teologia, eu coloquei a ideia, né? Como vocês sabem, vocês já conhecem há algum tempo, eu tinha uma oficina mecânica e eu decidi fechar a oficina mecânica e as ferramentas que eu não vendia, as maiores, né? As menores, quer dizer, eu coloquei ali numa Fiorino que eu tinha e montei uma bancadinha e coloquei todas as ferramentas, né? Eu fui com a ideia de poder ter recursos lá no norte, né? E tive a brilhante ideia de ir de carro lá para Benevides, no Pará. Mais de 2.000 quilômetros. Era tão longe, irmãos. A Aline ficava olhando para... Era tão longe que você colocava no Google aqui, não dava nem leitura no Google. Você tinha que colocar até Goiás, do Goiás para lá. Mas eu fui, né, confiando na dependência de Deus e na providência de Deus. Quando eu cheguei no estado de Goiás, e você que já pegou estrada, irmão Paulo Basso, que viaja muito, até Goiás ali, as estradas são diferentes. Por quê? Porque ainda são estradas que têm pedágio. A partir de Goiás para cima não tem pedágio. E fica mais complicado. E eu estava ali, passando ali em Goiás, ali por volta das 5 horas, eu falei, eu vou estender até mais à noite. Mas eu estava muito cansado, porque eu tinha vindo de um retiro espiritual, né? Eu tinha saído do retiro, ido em casa, carregado o carro, dormido e ido, né? Imagina, 4 dias num retiro, compromisso, tudo. Fui muito cansado. Aí quando era 5 horas, eu já cansado, falei, eu vou até a noite, achar uma pousada aqui, né, e durmo. Só o que aconteceu, como eu estava muito cansado ali em Goiás, eu engatei uma marcha muito errada. Desde engatar uma 4ª marcha, eu engatei uma 2ª. E o carro subiu de giro ali, né? Aí eu fiz rapidinho, aí fiz plá no carro. Falei, ixi, quebrou. Agora quebrou o motor, né? Estou perdido. Mas eu desci dentro do carro, graças a Deus as ferramentas estavam lá. Tirei um monte de mala, um monte de coisa. E levantei o carro e vi que só estava uma polia havia quebrado. Era a última parte ali com pedágio, o guincho chegou logo depois, graças a Deus, me levou para um lugar onde eu pude dormir. Eu já vi que foi a providência de Deus, né, irmãos? No outro dia, acordei cedo, fui atrás da peça, abri as autopeças, e só havia uma polia daquela. Quebrou a polia do motor, a de baixo, do virabrequim. Só havia uma polia apenas na cidade. Foi providência de Deus.
Eu montei o carro por volta do meio-dia, eu parti sentido Tocantins. E aí a estrada ficou mais difícil, porque ali já não tinha pedágios. E quem já pegou esse trecho sabe que ali é mata de um lado e mata do outro. Chega a ficar tão escuro que você não enxerga, fica meio escuro a estrada. É muito fechada. Ali animais mortos de todos os lados, né? Porque os caminhões passam e matam. Tinha bicho preguiça, tinha esses gambá, tinha de tudo, irmãos. Esses gatinhos pequenos. E cada 1 quilômetro, 2, tinha bicho morto. Mas foi o momento que eu mais orei na viagem, porque eu falei, Deus, se esse carro parar aqui, eu estou perdido. Uma onça vai me pegar aqui no meio dessa mata. Ou a onça ou um ladrão, né, irmãos? Mas aí Deus, graças a Deus, me direcionou. Eu cheguei no Maranhão, e dormi no Tocantins, né? E cheguei no Maranhão. Quando eu cheguei no Maranhão, irmãos, o Maranhão tem algumas lombadas que não são sinalizadas. E quando chega um final de cidade, o início de outra, você está a 120, 130, e vem uma lombada do nada, meu carro destruiu tudo. Quebrou o escapamento em vários lugares ali, eu passei umas 15 lombadas com tudo. Carro carregado, em tempo de capotar o carro. Mas Deus me levou até Parangominas, lá eu consegui soldar o escapamento. E cheguei na Fama, amém? Quando a gente larga tudo e vai servir no ministério, muitas vezes a gente duvida se Deus realmente vai cuidar de nós. E eu, graças a Deus, estudei esses 4 anos, estou no ministério. E tem sido um desafio a cada dia, irmãos, porque realmente quando nós nos entregamos na mão de Deus, nós temos uma dependência dele. Mas eu lembro de um episódio que um amigo me pediu para dar uma carona para ele até Belém. E ele falou, olha, eu vou lá comportar, era início de férias, eu iria ficar no curso, né? Porque eu ia trabalhar nas férias. E ele pediu para eu levar ele para a rodoviária lá em Belém. E eu me lembro disso, porque eu lembro da providência de Deus. Na hora foi tão grande para mim, hoje pode parecer até simples. Mas eu deixei ele lá, fui abrir a tampa lá da Fiorino, né? Eu fui com outro amigo também, para fazer companhia na volta. E quando eu abri, voltei, eu estava voltando para a Faama, e veio uma luz na minha cabeça, falou, sua carteira. Eu passei a mão na carteira, cadê a carteira? Olhei de baixo, falei, eu perdi a carteira. Foi a hora que eu desci lá para abrir para ele, eu perdi a carteira. Deus podia, assim, não ter me lembrado nesse trajeto. Eu andei 1 ou 2 quilômetros. Podia ter avisado só lá na Faama, 50 quilômetros à frente. Eu voltei, liguei para o menino, falei, olha, procura minha carteira que está por aí. E ele falou, olha, não tem nada aqui não. Aí quando eu estou chegando lá, eu fui orando para Deus. Eu lembro da oração que eu falei, Deus, me ajude, pai. Não é nem pelo dinheiro, porque teologano não tinha dinheiro, não tem, né? A menos que seja de uma família boa aí. Mas teologano geralmente não tem dinheiro. E eu falei, os documentos estavam todos lá, né? Por isso que hoje eu não ando com documentos. Só no celular. Aí os documentos estavam todos lá. Aí ele falou, ó, acharam aqui. Graças a Deus a carteira estava lá. Sem dinheiro, né? Roubaram ali o que tinha, um pouquinho. Mas assim, irmãos, Deus cuidou de mim todos esses anos. E eu quero te falar que muitas vezes nós esquecemos de que Deus cuida de nós. Muitas vezes na correria da vida, nós deixamos que os problemas passem por cima de quem é Deus na nossa vida. Na maioria das vezes estamos no culto cantando, pregando, orando, fazendo a nossa meditação pela manhã, e nós esquecemos quem estamos adorando, para quem estamos oferecendo louvor. E muitas vezes esquecemos porque esquecemos e não consideramos a presença do Senhor no meio de nós. Se você soubesse que Deus estivesse aqui, muitas atitudes que são tomadas dentro da casa do Senhor não seriam tomadas. Nós ficaríamos mais aqui dentro da nave da igreja. Nós deixaríamos conversas paralelas para lá, porque a presença do Senhor está aqui.
Ellen White diz assim no livro Manuscrito 23, de 1886, o sagrado e o comum estão tão ligados que é difícil distingui-los. Por essa razão é que o santuário dedicado a Deus não se deve tornar um lugar comum, irmãos. Sua santidade não deve se confundir ou misturar com os sentimentos comuns de cada dia, ou da vida comercial. Deve haver solene e respeitoso temor sobre os adoradores, ao entrarem no santuário, e devem eles deixar para trás todos os pensamentos comuns e mundanos, pois é um lugar em que Deus manifesta a sua presença. É como se fosse a sala de audiência do grande e eterno Deus. Portanto, o orgulho e a paixão, a dissensão, a presunção, o egoísmo e a cobiça, que Deus diz ser idolatria, são impróprios para tal lugar. Nós precisamos entender quem é Deus. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, nós vemos a primeira profecia messiânica de salvação para nós. Aqui diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando, irmãos, que havia um plano para a redenção do homem. O homem estava ali todos os dias com Deus. Imagine o privilégio, na viração do dia, você ter o privilégio de conversar com Deus. Mas quando eles comeram do fruto, não tiveram mais esse privilégio. E com a entrada do pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. Adão e Eva comeram desse fruto. Agora um Deus justo e sem pecado não poderia ter parte com um homem caído. Mas Deus em sua palavra fez a promessa para nós. Ele disse que voltaria. Em palavras simples, Jesus nessa palavra, Deus nessa palavra disse: mexer com meus filhos é mexer comigo. Você vai me ferir o calcanhar na cruz, mas olha, diabo, eu vou pisar na sua cabeça e eu vou acabar com a sua graça. Sabe, irmãos, essa é a primeira profecia em que Deus ressalta que voltaria e que daria fim ao pecado. Você já esperou alguém? Imagina Adão e Eva ouvindo essa profecia ali no Éden, dizendo que Jesus viria para morrer pelo homem. Imagine a esperança deles em esperar Jesus. Imaginem ali a ansiedade. Eu lembro que quando eu era do clube de desbravadores na minha igreja, e aí está a primeira lição, Rafa: nunca prometa algo que você não possa cumprir, principalmente para os jovens, né? E sempre seja correto em seus horários. Eu lembro que eu chegava muito cedo, a reunião naquele tempo era 7, 8 horas da manhã. Hoje são as 9, né? Não sei como vai ser a do Rafael aí. E eu chegava muito cedo para a reunião. E a Lene briga comigo porque eu gosto de chegar cedo nos lugares. E mulher, você sabe, né, irmãos? Não sei se a minha é diferente, mas sempre demora um pouco para se arrumar mais. Mas eu chegava todo dia cedo no domingo na reunião. E esse diretor nunca chegava. E nós vemos essa espera na Bíblia, irmãos. Quando nós abrimos o texto bíblico, quando nós estudamos teologia, eu peço para colocar o slide, eu não sei se está aí já, o Pablo está aí. Quando nós fazemos teologia, nós lembramos da importância do nome de Deus. O nome de Deus era tão respeitado pelo judeu, que ele foi perdido durante os anos, né? E quando nós olhamos o texto bíblico, eu peço que você abra sua Bíblia aí, na verdade já está na página Gênesis 4:1, existem alguns detalhes aqui sobre o texto hebraico. O primeiro detalhe é que o texto hebraico nós lemos ele ao contrário, né? Na forma aqui, quando lemos o português, nós lemos da esquerda para a direita. No texto hebraico, nós lemos da direita para a esquerda. E por que quando nós, os pastores, somos preparados, nós temos aula de hebraico, por exemplo? Porque quando nós estudamos o texto mais profundamente, nós entendemos o sentido dele. Quando você vai ler aí, Gênesis 4, versículo 1, diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher.
esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. A segunda parte do texto diz assim, ó: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Mas quando nós vamos no texto original, e nós traduzimos ele ao pé da letra, diz assim, ó: e disse, adquiri um homem, o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer que Eva, quando teve Caim, ela acreditou, porque aqui nesse texto, nós encontramos o tetragrama de Deus. Toda vez que está em caixa alta na sua Bíblia, Senhor, está dizendo que ali está a presença de Deus. Então, quando Eva, na verdade, quando o texto bíblico diz adquirir um homem, o Senhor, ela acreditava que Caim seria o Messias. Olha aqui, ó. Quando nós passamos aqui, ó, Caim, o nome Caim significa adquirido. Foi um filho adquirido pelo Senhor. E aqui nós encontramos o Senhor, o tetragrama de Deus. Então, essa consoante YHWH quer dizer que no texto bíblico está a presença de Deus. Irmãos, o nome de Deus é tão santo para o judeu, e deve ser tão santo para nós, que quando ele era pronunciado, ele não era pronunciado, era pronunciado poucas vezes. Por isso que hoje nós não sabemos o nome de Deus corretamente. Primeiro, porque no alfabeto hebraico, principalmente na Bíblia, naquele tempo, não tinha vogais. Então, aquela palavra, ela veio por conhecimento cultural. Então, algumas palavras veio por passar de uma pessoa para outra. E pelo fato do nome de Deus não ser pronunciado, a real tradução do nome de Deus foi perdida. Então Eva acreditava que o seu filho, Caim, o filho adquirido, seria o Senhor, seria o Messias. Algumas pessoas acreditam que o tetragrama é conhecido por causa de 4 consoantes, YHWH, pode ser Jeová. Algumas dizem que é Yahué. E para você ter uma certeza do respeito que o judeu tinha pelo nome de Deus, todas as vezes que era para falar o nome de Deus, eles falavam Hashem, o nome. Então, quando o judeu ali se dirige ao nome de Deus, ele fala Hashem, o nome, para não citar o nome de Deus. Para vocês terem um vislumbre do respeito que temos que ter com Deus. Quando ali os maçoretas transcreviam a Bíblia, para vocês terem uma ideia, quando o nome de Deus era escrito, eles não usavam a pena que estavam usando. Eles pegavam uma pena especial só para escrever o nome de Deus. Então o nome de Deus acabou sendo perdido. E hoje é traduzido como Senhor, Adonai. Então, quando nós vamos ao texto, para o melhor sentido, Gênesis 4:1, adquirir um homem, o Senhor. Eva acreditava que Caim seria o filho prometido. Jesus havia feito a promessa em Gênesis 3:15, em Gênesis 4:1 ela falou: esse é meu filho, esse é o Messias, ele que vai dar fim ao pecado. Então vocês podem ver que a espera por Jesus voltar, a espera pela vinda do Messias, não é recente, não é privilégio do nosso povo. Jesus se designou no Antigo Testamento, eu sou o que sou, ou serei o que serei, mostra a infinitude de Deus. E aí há várias traduções. Vocês sabem que meu nome é Rafael, né? No hebraico, Rafael é El, as terminações em El, geralmente, estão direcionados a Deus, ó. Rafa, El Rafa. Meu nome significa curado por Deus, ou o Deus que cura. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jirei, o Deus que proverá. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque quando nós vamos ao texto bíblico, nós vemos que Jesus, em discussão com os fariseus, eles perguntaram para Jesus: quem você pensa que você é? Jesus diz: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e se alegrou. E os judeus perguntaram para ele: você ainda tem 50 anos e viu Abraão?
Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de nascer Abraão, eu sou. Lembra quando ele se apareceu para Moisés da nuvem, na sarça ardente? Moisés perguntou o nome dele, o que ele disse? Eu sou. Eu sou o que sou, serei o que serei. Na verdade, esse nome, ele demonstra a infinitude de Deus e a presença dele em nossa vida. Então, quando Jesus disse eu sou, ele estava citando Êxodo 3, verso 14. Sabe, irmãos, Eva realmente acreditou que Caim seria o filho prometido. E quando nós abrimos ali em Gênesis 4, versículo 20, nós vemos enfatizado a esperança da vinda do Messias, que diz assim, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro, irmãos, quem está acompanhando? Na sua tradução está dizendo o quê? Vamos lá. Tornou Adão, Gênesis 4, 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro, em lugar de quem? Que Caim matou. Ela acreditava que Caim era o descendente. Depois nasceu Abel, ela acreditava que Abel era o Messias. E novamente veio Sete. E Eva acreditou que Sete seria o Messias que libertaria o povo e que daria fim ao pecado. Realmente o Messias veio na plenitude do tempo. Mas irmãos, nós precisamos nos apegar a Cristo. Nós precisamos saber o real sacrifício que Cristo fez na cruz para nós. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, a Bíblia, toda ela aponta para Cristo. Existe uma linha de sangue, a linha de sangue de Cristo, que morreu na cruz por nós. O Antigo Testamento aponta para Cristo. E hoje eu quero finalizar esse sermão com esse texto bíblico. Eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 63. Nós veremos aqui, em Isaías 63, os sofrimentos de Cristo, descritos aqui no livro de Isaías. Aqui no livro de Isaías, Deus finalmente mostra ao profeta o sacrifício que Cristo enfrentaria ali no Getsêmani, antes de ser morto na cruz. Isaías 63, verso 1 diz assim, quem é este que vem de Edom, de Borzá, com veste de vivas cores, que é glorioso em vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Verso 2, por que está vermelho o traje, e as tuas trajes como as daquele que pisa as uvas do lagar? Preste atenção nessa palavra no verso 3, o lagar, eu o pisei sozinho. Dos povos nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas da minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Verso 4, porque o dia da vingança me estava no coração, o ano dos meus remidos é chegado. No verso 5, o profeta diz, olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Irmãos, se você não prestou atenção no sermão até agora, eu espero que você pare agora e ouça. Quando eu fiz esse sermão, eu quero ler para nós finalizarmos o texto de Ellen White narrando as cenas
de Jesus Cristo, momentos antes no Getsemane. Os momentos de angústia, que em Isaías 63 descrevem a angústia do Senhor. Ele diz que não havia quem pisasse o lagar com ele. Ele olhou ao lado e não estava ninguém para o ajudar. Ela cita o seguinte, eu peço licença para os irmãos para ler. A vida do Salvador na terra foi uma vida dedicada à oração. Ele passou muitas horas a sós com Deus e com frequência as suas preces sinceras subiram ao trono celeste, buscando sabedoria e força que necessitava para sustê-lo em sua obra, para guardá-lo de cair das tentações de Satanás. O poder e o segredo da força de Cristo estava em suas orações. Era na madrugada que Deus passava as coordenadas para Cristo. Era na madrugada que Jesus buscava força do Espírito Santo de Deus para fazer tudo o que precisava. Ela diz assim, que depois de haver comido a Páscoa com seus discípulos, Jesus foi com eles ao jardim do Getsemane, onde costumava orar. À medida que caminhava, conversava com eles e os ensinava. Mas quando se aproximaram do jardim, tornou-se estranhamente silencioso. Durante toda a sua vida, Jesus estivera em comunhão com o Pai. O Espírito de Deus havia sido guia e apoio constantes. Por todas as obras que havia feito, sempre glorificava o Pai, dizendo, eu não posso fazer nada de mim mesmo. De acordo com João, capítulo 5, verso 30. Nada podemos fazer em nós mesmos, diz Ellen White. Somente quando confiamos em Cristo, podemos vencer a sua vontade na terra e fazer a sua vontade. Devemos ter a mesma confiança simples e infantil que Jesus tinha em seu Pai. Sem mim, nada podeis fazer. A terrível noite de agonia para o Salvador começou quando se aproximou do jardim. Parecia que a presença de Deus, que até então o sustentara, não mais o acompanhava. Começou a sentir o que significava separar-se do Pai. Cristo devia tomar sobre si os pecados do mundo, e quando eles foram colocados sobre si, parecia mais que não podia suportar. A culpa do pecado era tão terrível, que ele foi tentado a pensar que Jesus, que Deus, não mais o amava. Por várias vezes Jesus disse, eu e o Pai somos um. E quando ele chegou no jardim do Getsemane, vagarosamente Deus foi tirando a sua presença, porque um Deus santo, puro, um Deus que está entre nós, merece adoração e respeito. Deus não podia ter parte no pecado, porque ali naquele momento, Jesus carregaria sobre si todos os pecados, os nossos pecados, que nós vamos até Cristo e nos perdoe. Foi ali que Cristo carregou. Um Deus puro não podia ter parte pelo pecado. E ali Jesus dizia por várias vezes, eu e o Pai somos um. E vagarosamente ele sentiu, desde a eternidade, a falta da presença do Pai. Quando sentiu a enorme aversão de Deus ao pecado, deixou escapar essas palavras. A minha alma está profundamente triste, triste até a morte. De acordo com Mateus 26, 38. Jesus deixou os discípulos à entrada do jardim, exceto Pedro, Tiago e João, com os quais entrou no horto. Eram eles os seus mais sinceros discípulos e companheiros mais chegados. Mas não podia suportar que eles testemunhassem a sua intensa agonia, e disse-lhes, ficai aqui e vigiai comigo. Caminhou alguns passos adiante e prostrado no chão, ele sentiu o peso que os separava do Pai. O pecado começou a cair sobre Jesus. Ele tinha diante de si um abismo tão grande, tão profundo, tão negro, que Jesus tremia diante dele. Cristo não sofria apenas por seus pecados, mas pelos pecados do mundo. Ele sentiu o desagrado de Deus contra o pecado, contra o pecado, como o pecador sentirá no grande dia do juízo de Deus. Em sua agonia, Cristo agarrou-se ao solo frio, de seus lábios pálidos ouviu, meu Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39.
Durante 1 hora Cristo suportou, sozinho, aquela terrível angústia. Então foi até os discípulos, ansioso por receber uma palavra de simpatia, mas nenhuma simpatia se manifestou, porque eles estavam dormindo, assim como nós ainda dormimos diante da volta de Cristo. O que eu e você precisamos são as ondas de calor, são as guerras, são os terremotos. Que mais sinais você e eu esperamos? Porque estamos dormindo diante da volta de Cristo. Jesus perguntou em sua aflição, dirigindo-se a Pedro, seu discípulo mais chegado: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Pouco antes de irem ao jardim, Cristo disse aos seus discípulos: todos vós escandalizareis. Então lhe asseguraram com veemência que iriam com Jesus até a prisão e até a morte. E o pobre e autossuficiente Pedro disse, cheio de confiança: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Mas os discípulos confiavam em si mesmo, assim como nós confiamos em nossas próprias forças. Não olham para o poderoso ajudador como Cristo lhes aconselhara fazer. E quando ele se encontrava na hora de maior necessidade, precisando de uma simpatia, de oração, eles dormiam, e até Pedro dormia. E João, o discípulo amado, que se acostumava a reclinar no peito de Deus, também dormia. Seguramente a afeição que João sentia por Jesus deveria mantê-lo acordado, mas não fez. Suas orações mais fervorosas deveriam ter se unido às do Mestre naquele momento de extrema aflição. O Redentor passara noites inteiras orando para que os seus discípulos estivessem em pé diante das provações. Mas eles não puderam vigiar com o Mestre nem sequer 1 hora. Ellen White finaliza dizendo: se Jesus tivesse agora perguntado a Tiago e João: poderei vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Teriam respondido tão prontamente: não. O coração do Salvador encheu-se de compaixão e simpatia diante da franqueza de seus discípulos. Temia que eles não suportassem a prova que o seu sofrimento e morte lhes traria. Ele, entretanto, não os reprovou, assim como Cristo nos trata. Cristo não fica nos acusando dos nossos pecados. E Ele olha para eles e diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Com bondade desculpou-lhes a falta cometida, com Ele dizendo: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Outra vez uma angústia insuportável veio até o Mestre. Exausto e no limite das suas forças, cambaleou de volta ao local onde havia antes orado e suplicado ao céu. A agonia provocada por essa oração fez com que gotas de sangue fluíssem dos seus poros. Você compreende o que o meu e o seu pecado fizeram a Cristo? Gotas de sangue saíram do rosto do nosso Salvador. Você entende porque quando você persiste no mesmo pecado, no mesmo hábito por anos, você novamente está prendendo Cristo na cruz. Você está ajudando com chicotes. Porque eu e você não podemos mudar os nossos hábitos, mudar aquilo que somos. Pela terceira vez buscou o lugar de oração. Terror e trevas profundas invadiram-lhe a alma, sem a presença do Pai. Sem isso, temia que em sua natureza humana não poderia resistir o duro teste. Pela terceira vez ele repete a mesma oração. Jesus, quando o Pai se separou dele, em sua natureza humana, ele pensou que não suportaria aquelas duras provas. Vocês sabem que Jesus foi provado de forma diferente. Por várias vezes ele foi provado divinamente. Transforma essas pedras em pão, pule desse cenáculo. Jesus foi provado em todas as coisas, mas em sua natureza humana, Ellen White diz,
a mistura do divino com o humano. Mas ali, de alguma forma, o divino, ele se absteu daquilo, ele se esvaziou. E em sua natureza humana, suportando os pecados meu e seu, ele pensou, e por um momento, que ele não poderia suportar. Ellen White diz que os anjos de Deus anseiam em vir em seu socorro, mas não lhe é permitido. O Filho de Deus deve beber a taça ao mundo, ou este mundo perder-se-á para sempre. Ele vê a fraqueza do homem, o poder do pecado, o sofrimento de um mundo condenado, descortina-se a sua mente. Então ele toma a firme decisão, ele salvará o homem a qualquer custo. Existe algum momento na sua carreira de fé, na sua vida cristã, que você precisa tomar uma decisão firme. Eu não farei mais isso. Eu estarei ao lado de Cristo. Eu vou me decidir ao lado do Senhor. Não adianta você ficar a vida inteira falando, caí. Sim, isso é natural, a natureza pecaminosa que temos. Mas você e eu precisamos tomar a firme decisão de estar ao lado de Cristo. E ele diz novamente, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. O Salvador cai desfalecido ao solo, anjos contemplam-lhe a agonia no céu, faz-se completo silêncio. Não se ouve um som de uma única harpa. Pudessem os homens perceber o espanto dos anjos celestes, ao contemplarem com mudo pesar o Pai, retirando do seu amado Filho os raios de luz, amor e glória, então compreenderiam melhor quão é ofensivo o pecado à vista de Deus. Mas nesse momento, irmãos, eu acho o momento dos mais lindos que é narrado no livro. Ela diz que um poderoso anjo do céu desce para confortá-lo. Nesse momento, Gabriel, que havia substituído Lúcifer no céu, desce. Imagina o privilégio de Gabriel, irmãos. Diz que ergue a cabeça do divino sofredor. Imaginem a cena, o privilégio de nos momentos da angústia da cruz, o anjo Gabriel poder segurar a cabeça do divino sofredor, trazer alívio para ele. Ele olha para Deus, para Cristo, aponta-lhe o céu e diz que ele havia vencido Satanás, e como resultado, milhões estariam com ele no seu reino da glória. O rosto do Salvador manchado de sangue, reflete agora a paz celestial. Ele suportou o que nenhum homem poderia suportar. Ele experimentou a agonia da morte em lugar do pecador. Outra vez procurou os seus discípulos e eles estavam dormindo. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida em que tudo está muito difícil. Existem momentos na vida que nós pensamos que não vamos suportar as dores. Talvez você esteja lembrando de algum momento em sua vida que você pensou que você ia sucumbir. Que você olhava para o lado, não havia salvação. Os problemas te afastavam de Deus e de Cristo. Mas lembre-se que assim como aconteceu com Cristo, no momento de maior agonia, Deus mandará o seu anjo para te trazer alívio. Mesmo em meio a problemas, Cristo continuou caminhando e foi até a morte de cruz. Irmãos, nós precisamos nesse momento nos preparar para a volta de Cristo. Esse mundo está caminhando para o seu final. Os sinais que você vê, e dê graças a Deus, eu disse alguns dias aqui atrás, dê graças a Deus porque você nasceu no Brasil. Um país tranquilo, entre aspas, né? Temos aí muita violência. Mas imagine, irmãos, você nascer num país igual a Israel agora. O conflito que eles estão vivendo, o terror que eles estão vivendo. E isso só me diz uma coisa:
Jesus está voltando. Eu trouxe essa mensagem nessa manhã, para que você possa meditar no sacrifício que Cristo fez. Começou ali no Getsêmani, a vida que Cristo fez para te salvar. Existe salvação para mim e para você nessa manhã. Nós precisamos estar vigilantes, porque Cristo está voltando, e existe alguns que dormem ainda. Eu quero saber aqui quantos querem estar com Cristo no céu. Segura sua mão no alto que eu quero orar. Senhor nosso Deus, essas pessoas levantaram a sua mão, Pai. Elas viram o que o seu Filho passou na cruz. Os pecados de cada um de nós foram carregados na cruz. E hoje, Pai, como mão levantada, nós queremos preparar a nossa vida, nós queremos estar em dia contigo. E essa mão levantada, Pai, significa que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor mude o que precisa ser mudado em nossa vida. E que nós possamos estar de pé diante da sua vinda. Prepare esse povo, Pai. Prepare o povo do 15 para o seu reino. É o que nós pedimos em nome de Jesus.